insalubre, que o capital gosta muito de pagar para comprar o seu empreendimento e impor sobre a vontade dos outros os impactos que gerem apenas lucro e que não respeitem a vida. Então, essa situação, como é que a gente pode achar? E ontem, na reunião lá em Piracicaba, ficou muito claro, os dois grandes empreendedores não bateram palma, não. Não bateram palma. Nem a Eldorado bateu palma, né? E disse, esse é o abraço. Os dois disse assim, nós vamos estudar o impacto. Porque não está claro também a diminuição do custo do transporte. E o que muda o projeto da hidrovia Tietê-Paraná com 2.400 mil quilômetros, 45 quilômetros? O que interesse está por trás disso, além de 1 bilhão e 500 milhões, que faz tornar um empreendimento com tanto impacto em atrativo e dizer que já está pronto, que vai acabar porque eu tenho uma informação, se não for o interesse econômico, e talvez a taxa de administração política, que é por ônus meu que eu falo isso, porque o Estado de São Paulo está com essa apuração do metrô, dos trens do metrô em São Paulo, e nós não podemos fechar os olhos e enganar as pessoas. Com 1 bilhão e 500 milhões, nós construiríamos 25 hospitais, como o Hospital Regional de Piracicaba. E eu sou parlamentar regional do aglomerado urbano de Piracicaba, que reúne 22 municípios, 1.373.000 habitantes, e a principal demanda é saúde, não é hidrovia. A segunda é a segurança. 1 bilhão e 500 investido no que não é demanda social, é irresponsabilidade social. Então, em rima, ele aponta claramente que nós precisamos fazer impacto, sim. E eu só estou me baseando do ponto de vista que o meu panfleto colocou, né, para dizer assim, isso está escrito. Foi dito coisa aqui que não está escrito, que a gente não pode conduzir. Eu só espero, e tenho acompanhado desde Piracicaba, e tenho que cumprimentar a forma com que o senhor tem conduzido, até permitido uma pequena prorrogação, e a cordialidade com que as meninas têm recebido a gente em todas as audiências, informado, aqui é um espaço democrático, consulta, fala. Eu não quero desmerecer o parecer técnico, porque atrás de todo parecer técnico tem uma orientação política. E eu quero cumprimentar aqui ontem a postura do deputado federal Medestamo e do prefeito Gabriel Ferrato naquele seminário. Não façamos nenhum empreendimento sem que todas as respostas sejam dadas e que nós fiquemos claro de que o empreendimento ele é viável também socialmente, não apenas viável economicamente. Naquele momento, deputado Medestamo, eu não tinha o celular de Vossa Excelência, mas passei imediatamente um torpedo para a assessoria do prefeito e falei, politicamente correto. Não somos o mesmo partido, mas fiquei orgulhoso de estar ali e ouvir de Vossa Excelência, como do prefeito Gabriel Ferrato, essa postura de prudência. Não tenha dúvida que o empreendimento, todos queremos desenvolvimento, mas desenvolvimento a que custo? E nós em Piracicaba estamos com um processo acelerado de desenvolvimento, tendo um acidente de trabalho por hora em Piracicaba. Se isso fosse do ponto de vista dos acidentes de trânsito, todo mundo estaria estarrecido. Nós temos o anel viário de Piracicaba paralisado porque as mortes ainda não conseguiram apurar a responsabilidade. Então, desenvolvimento a qualquer custo de uma pessoa que milita há mais de 30 anos no movimento sindical, não poderia vir a IMB, que é a base do meu sindicato dos bancários. Nós temos agência aqui do Santander, do Banco do Brasil, mas eu não podia deixar de vir aqui e falar, e concordar, e se mudar de opinião, tenho a tranquilidade de vir mudar. Hoje, com as informações que eu tenho, doutor Valdir, não posso vir aqui defender o empreendimento da barragem. Eu quero deixar claro, eu, com as informações que eu tenho, eu sou contra a barragem em Santa Maria da Serra. Não dá para nós aceitarmos. Então, não tenho a capacidade técnica da companheira do SOS Mata Atlântica, mas vim aprender mais uma vez aqui hoje e quero fazer disso, não uma disputa político-partidária, porque o empreendimento, ele é multipartidário, mas o multipartidário que nós estamos decidindo no governo é para que de Santa Maria da Serra até Araçatuba, a gente faça todos esses melhoramentos que nós falamos, duplicar a calha, permitir mais navegação, não fazer com que precise voltar 2 horas para carregar. Esses 762 milhões podem investir na melhoria da hidrovia Tietê-Paraná, sem com isso causar o dano que vai causar em Santa Maria da Serra. Não sei por que a afoiteza. Tem gente dando como certa a obra, mas vão ter muita surpresa pela frente. E não vão ter surpresa porque nós vamos fazer arruaça, nós não somos dos anônimos. Nós temos nome e endereço e vamos discutir. O
O que eu penso, o que o deputado pensa, o que o vereador pensa, da forma melhor possível. Eu tenho convicção que só aqueles que só estão vendo o empreendimento como uma forma de aumentar o seu capital financeiro para poder continuar a sua atividade econômica, podem defender intransigentemente. Os outros falam assim, vamos adequar, vamos discutir, vamos ter mais calma. Por que foi rejeitado lá atrás? E o comitê vai reunir. Será que vai ser aprovado tendo pouco avanço do que por que foi rejeitado o mesmo empreendimento lá atrás? Eu quero que Deus possa iluminar todas as pessoas para que tenham o discernimento de ser o mais tranquilo possível, para não entrar nas ofensas pessoais e nem na bipartidarização política, a discussão de um tema de tamanha importância. Mas viver é preciso. Convido agora o nosso deputado federal Mendes Tamer para que se pronuncie. Boa tarde. Primeiro dizer que é uma satisfação poder participar com vocês dessa discussão democrática, que cada um expõe as suas colocações com toda a liberdade para que realmente se possa conhecer as múltiplas implicações de um projeto de tamanho porte. Nós estamos há mais de 20 anos defendendo esse empreendimento, defendendo a construção dessa barragem. Desde antes de eu ser candidato, de eu ser eleito prefeito, nós já estávamos brigando. Acabando de ser eleito prefeito em 92, antes de uma posse, já começamos esse trabalho. Mas tem razão quem disse que esse empreendimento lá, 20 anos atrás, não foi aprovado. Não foi aprovado por duas razões básicas. Primeiro, não havia orçamento. Segundo, por que não havia orçamento? Porque o Estado, na verdade, tinha como empreendedor a CESP, e a CESP estava passando por um processo de privatização, não queria assumir mais ônus, corretamente. Então, teve uma grande dificuldade, não conseguia incluir essas verbas do orçamento, coisa diferente do que ocorre agora, em que o governo federal está colocando 900 milhões e o governo estadual está colocando 600 milhões numa colocação suprapartidária, sem nenhuma preocupação de um partido querer criticar o outro, nem nada, pensando em transformar essa obra em algo que seja realmente positivo. Qual o segundo motivo pelo qual não foi aprovado? Questões ambientais. Não houve aprovação ambiental 20 anos atrás. Portanto, hoje, quando nós estamos retomando essa questão, nós temos que definir o nosso caminho crítico. Não há problemas orçamentários? Então vamos nos focar nas questões ambientais. Se não houver aprovação ambiental, esse projeto não sai. Esse projeto não está aprovado. Esse projeto ainda depende de uma discussão com o SEMA, né? Com o SEMA, ainda depende de uma aprovação, de uma discussão no Comitê de Bacia, que teve o seu prazo adiado por 90 dias, para justamente dar mais tempo de discussão. E a cada reunião que nós vamos, nós vemos mais um questionamento. Hoje foi adicionado um questionamento que eu não tinha ouvido, do Barreiro Rico, de que há uma erosão e que, portanto, isso dificulta a recomposição das matas ciliares. Essas respostas, estejam ou não na proposta original que foi apresentada, foi depositada pela empresa contratada para fazer o licenciamento, elas precisam ser dadas, precisam ser respondidas, senão o órgão técnico não vai aceitar. Então nós temos, em relação ao que foi 20 anos atrás, um imenso ganho de qualidade. Nós estamos vendo, estou acompanhando detalhe por detalhe, as respostas são muito mais técnicas, mas não significa que dessa vez vai ser jogado no lixo o princípio da precaução e haverá um atropelamento. De forma nenhuma, não vai ser jogado no lixo. O que acontece, a diferença é a seguinte: hoje, 20 anos atrás, quando tinha algum problema relacionado ao princípio da precaução, simplesmente você não fazia a obra corretamente. Hoje, corretamente,
eu primeiro, antes de dizer não, eu estudo todos, tecnicamente. Eu tenho, 20 anos depois, muito mais acervo técnico sistematicamente adquirido, graças ao trabalho de pessoas que passam a vida inteira só estudando essas questões técnicas e que vão ser ouvidas na hora de aprovar ou não esse projeto. E mais ainda, a cada reunião nós agregamos informações importantíssimas. O Tércio colocou bem, entre o projeto original e o projeto final pode haver uma imensa diferença, incorporando as reivindicações justas, lúcidas, ponderadas, atuais, oportunas daqueles que estão envolvidos no processo, que sentem o processo e que serão prejudicados ou ajudados, favorecidos pelo processo. É isso que nós queremos, fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Se nós não tivermos essa coragem do enfrentamento, de saber que uma obra de grande impacto, por mais que ela cause uma vantagem nacional, o que nós vimos aqui nas discussões, é uma coisa nacional. Esses 55 quilômetros, parece pouco em relação a 2.200, mas eles têm uma diferença fundamental, porque eles permitem que a hidrovia chegue até uma das regiões mais social, economicamente, mais importantes do Brasil, que é essa região do aglomerado de Campinas e do nosso aglomerado de Piracicaba, Rio Claro e Limeira, que todo ele poderá ter um impacto positivo. Mas impacto positivo. Nós queremos que essas vantagens sejam auferidas e que os impactos negativos sejam compensados, sejam analisados. E se houver algum que não possa ser analisado, isso, como foi muito bem colocado aqui, é motivo para não realizar a obra. Nós temos absoluta convicção disso. Não tem como, hoje, depois de todo esse período, de todo esse exemplo que o Brasil vem dando, de coisas negativas e positivas nas questões ambientais, nós fazermos uma obra atropelando questões ambientais. Não haverá atropelamento. E a responsabilidade dessa equipe, do Departamento Hidroviário, em relação ao que ocorreu 20 anos atrás, é da água para o vinho, é completamente diferente. É algo que realmente nos deixa impressionados, que vai haver realmente uma participação efetiva do Estado na resposta dessas questões. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado por tudo. O vereador Rodrigo Pomba alega não ter entendido quando lá atrás eu dei mais 5 minutos para aqueles que ainda não se tinham inscrito pudessem se inscrever para fazer uso da palavra. Insiste em falar. Eu não gosto de ferir as regras porque isso quebra a minha autoridade. Eu chego na audiência seguinte, aí vem dois pedir a mesma coisa, e se eu não cedo, mas só permitiu na outra audiência. Portanto, eu quero que fique registrado que eu não estou querendo ferir nenhuma norma, mas eu tenho consciência de que as normas existem para ajudar a sociedade a funcionar. E tenho certeza que todos os senhores que estão aqui não impediriam, não ficariam infelizes pelo fato de a gente dar ainda mais uns 2 ou 3 minutinhos para que o vereador possa se pronunciar, dado que o objetivo da audiência é justamente esse: ouvir quem tem alguma coisa a dizer. Ele tem alguma coisa a dizer, por favor. Peço desculpa por pedir esse tempo a mais aqui, mas é só para esclarecer alguns pontos e para fazer um encaminhamento. Como eu percebi que muitas pessoas ficaram em dúvida com relação ao porquê que a população de Anhembi não está participando em peso aqui dessa reunião, esclarecer 2 pontos, então. Uma, como até o próprio Rogério, que trabalha na prefeitura, tratou, a nomenclatura que recebe o empreendimento, como se tratando de Santa Maria da Serra, criou vamos dizer assim, uma impressão errada por grande parte da população de Anhembi. Porque quando a gente explicava aonde que era o empreendimento, como que funcionava, muitos não se sentiram atingidos por esse empreendimento, o que lamentavelmente é um erro, né? A gente percebeu aqui que todas as comunidades que estão na vizinhança são atingidas, né? E até pelo tempo também que houve, como muitos aqui expositores trataram antes aqui,
dezembro, janeiro, que é um período de férias, que é um período que muitas pessoas não estão, vamos dizer assim, antenados com discussões desse cunho, estão viajando e tal, então muitas pessoas também não tiveram a oportunidade de estar aqui presente hoje. Então, esclarecer essa questão, né? Até porque, como já foi tratado até na exposição aqui, quando se fala da barragem de Anhembi, aí que vai ser construída no Rio Tietê, aí já cria uma outra visão perante a população, né? Mas acredito que, como o próprio deputado já disse aqui, a gente tem que ter tempo para discutir as coisas aqui, como já foi dito antes. Então, com o tempo, a gente vai procurar trazer esclarecimento para a população de Anhembi também. E, lógico, já percebi que tem muitas entidades aqui, presentes aqui, que estão muito mais preparados e muito mais bem trabalhando esse assunto do que nós aqui em Anhembi, dentro das limitações técnicas que a gente tem dentro do município. Mas pode ter certeza, nós em Anhembi, a gente está sim preocupados também com relação a esse assunto. Eu quero registrar aqui também que eu me solidarizo aqui com a população do Tanquã, porque por mais que seja uma área geográfica pertencente a Piracicaba, mas tem um vínculo pessoal, social com a população de Tanquã que nos preocupa aqui em Anhembi também, né? Muitos amigos nossos residem no Tanquã, muitas pessoas do Tanquã têm participação ativa na vida de Anhembi. Então essa preocupação também eu quero deixar registrado aqui também. Eu só fazer um encaminhamento aqui, como já até eu pedi desculpa aqui por pedir esse tempo a mais aqui, dois temas assim que eu queria